Olá pessoal, agora eu vou continuar dizendo e afirmando que o Senhor Jesus é o principal, ou seja, Ele é o único mais importante que existe. Essa é a verdade que a humanidade tem que reconhecer. E quando a humanidade reconhecer isso, ela vai colocar Jesus no seu devido lugar de glória e honra, porque Ele está glorificado. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e foi glorificado com a mesma glória que Ele tinha antes de vir ao mundo. Então, agora Ele é o mais importante que existe. Não há ninguém mais que possa se comparar a Ele. Até porque não existia mesmo. Não existe e nunca existirá alguém que possa se igualar a Ele. Ele está acima de todos os homens. Então, é necessário entender essa questão, porque hoje muitas pessoas pelo mundo estão ainda por fora disso. Elas não reconheceram ainda que Jesus é o mais importante, Jesus é o principal. A falta desse conhecimento está levando muitas pessoas a se afastarem do Senhor Jesus, a rejeitarem Ele, a terem uma rejeição em relação a Jesus. Essa é uma grande falha que existe no mundo hoje, porque muitas pessoas não entenderam isso ainda. Então, para que se esclareça isso de uma vez por todas, eu já fiz um vídeo hoje pela manhã. Agora estou fazendo mais um aqui. E o que eu vou falar aqui hoje vai complementar o que já foi dito no primeiro vídeo, que você pode ver no canal. Então, agora eu vou fazer aqui vou trazer aqui mais outros 8 motivos pelos quais vai dizer claramente que Jesus é o mais importante. Então, é para conscientizar as pessoas, para conscientizar o mundo de forma geral. As pessoas têm que saber disso, elas têm que chegar a essa conclusão exata e perfeita de que Jesus é o mais importante. E quando a humanidade reconhecer isso em sua própria consciência, cada pessoa, com certeza elas vão estar tributando ao Senhor Jesus a glória devida ao seu nome, porque Ele é o mais importante. Os seres humanos, de forma geral, eles estão num nível muito mais baixo, digamos assim, do que o Senhor Jesus. Então, não a nós, mas ao nome do Senhor Jesus é que tem que se dar glória. E isso é algo que cabe ao ser humano fazer, reconhecendo a superioridade, a importância, reconhecendo que o Senhor Jesus é incomparável. Quando esse reconhecimento acontecer por parte das pessoas, aí sim Ele vai ser exaltado como Ele é, porque Ele é o mais importante. Então, é isso que tem que acontecer. Não adianta o ser humano criar uma imagem de escultura, criar deuses por sua própria imaginação. Não adianta o ser humano seguir outros homens, porque tudo isso é algo que não tem valor algum diante da importância do Senhor Jesus. Então, é necessário que se entenda isso de uma vez por todas. E o ser humano normal, comum, como eu e você, tem capacidade de discernir isso, de entender, de refletir e chegar à conclusão de que o Senhor Jesus é o mais importante. Então, quando isso acontecer, com certeza a humanidade vai estar glorificando, exaltando e adorando, se humilhando sob a poderosa mão do Senhor Jesus. Porque Ele sim é o mais importante. E isso
deve ser cada vez mais falado. Isso tem que se tornar cada vez mais conhecido, que o Senhor Jesus é o mais importante. Então agora eu vou ler aqui, vou falar aqui a respeito dessa questão. Nesses 8 motivos aqui, os últimos 8 motivos aqui, que mostram claramente que o Senhor Jesus é o mais importante. E o primeiro é esse aqui, ó. Por que o Senhor Jesus é o mais importante? Porque Ele é antes de todas as coisas. É Ele e Ele é antes de todas as coisas. É Ele ainda é muitas. Peraí, deixa eu. Aqui. Porque Ele é antes de todas as coisas. E Ele ainda é muitas outras coisas mais. Então, dá para se entender isso. Por que o Senhor Jesus é o principal? Porque ele é antes de todas as coisas. E esse texto está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Pegue as Escrituras e leia esse texto. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Ali vai falar claramente que o Senhor Jesus é antes de todas as coisas e muitas outras coisas mais Ele é. Porque esse texto vai declarar claramente que a importância do Senhor Jesus é algo que deve ser entendida pelas pessoas. As pessoas têm que dar ao Senhor Jesus esse devido valor de ser o mais importante. Então, esse texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 20, vai falar sobre isso claramente e é tão claro que não vai deixar dúvida em ninguém. Assim, a pessoa que lê esse texto vai entender na hora que o Senhor Jesus é o mais importante, sim. Agora eu vou ler aqui o segundo motivo. Por que o Senhor Jesus é o mais importante? Porque Ele é o pastor e bispo de nossa alma. Então, é por isso que Ele é o mais importante, porque Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Isso é o que faz Ele ser importante. Então, esse texto está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Leia esse texto nas Escrituras que você vai entender isso. Quando o Senhor Jesus é o pastor e bispo de nossas almas, Ele é o mais importante em nossas almas. Não precisamos de outro pastor e outro bispo que possa o substituir. Porque Ele, como pastor e bispo de nossas almas, é incomparável. Ele pode exercer isso, Ele pode exercer isso em nossas vidas, essas duas funções de pastor e bispo, com responsabilidade e eficiência. E vai nada vai ser melhor do que isso para as nossas almas. Então, Ele é o mais importante, sim, como pastor e bispo de nossas almas. Agora eu vou ler aqui o terceiro motivo. Por que o Senhor Jesus é o mais importante? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Essa é a importância dele, ser a ressurreição e a vida. Nenhum ser humano comum e normal como eu e você pode declarar que é a ressurreição e a vida. Só Jesus falou isso e mais ninguém. Nenhum ser humano ao longo da história pode falar isso. Se ele falar isso, ele está mentindo e a verdade não está nele. Mas aquele que é o mais importante, que é o Senhor Jesus, ele disse isso com autoridade, dizendo que ele é a ressurreição e a vida. E esse texto que mostra claramente isso está no Evangelho segundo João, capítulo 11, do versículo 25 ao 26. Então, leia nas Escrituras esse texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 11, do versículo 25 e 26, que você vai ver isso claramente. O Senhor Jesus dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. É por isso que Ele é o mais importante. Ele por causa disso, está acima de todos os homens, sim, em importância. Então, essa importância tem que ser dada a Ele, por você e por mim.
tem que ser reconhecida que está nele essa importância. Isso tem que acontecer por parte de todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Todas as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas, porque isso é muito claro. Agora o quarto motivo que eu vou ler aqui o quarto motivo é que eu vou falar sobre a importância do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus é mais importante? Porque ele é aquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, você e eu não nos foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Não, isso só foi dado ao Senhor Jesus. Por isso ele é o mais importante. Porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Isso é para sempre. Nunca vai mudar. Nunca vai ter uma variação, sombra de mudança que possa anular isso. Não, isso vai estar em Jesus para sempre. Essa autoridade que foi dada a ele no céu e na terra vai estar com ele para sempre. Isso o torna mais importante do que você e eu e qualquer ser humano que possa existir nesse mundo. Então, é isso que nós devemos entender. E esse texto está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18. Leia as Escrituras, pegue as Escrituras e leia nesse texto, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18. O Senhor Jesus está afirmando isso. Essa afirmação é o que faz ele ser o mais importante. Porque ele está falando de algo que foi dado a ele, que é toda a autoridade no céu e na terra. Isso é um fato real que está acontecendo agora. Então, agora eu vou ler aqui o quinto motivo. Por que o Senhor Jesus é o mais importante? Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele, como o Rei dos Reis, ele está acima dos reis da terra. E ele, como Senhor, está acima dos senhores que existem na terra. Por isso, ele é importante sim. Porque além de ter todo o poder e autoridade que foi dado a ele ainda é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso mostra a importância dele em governar, em ter todo o poder e autoridade em suas mãos, para fazer a sua vontade quando ele quiser operar. Ele vai operar com eficiência, com responsabilidade. Ele vai agir sem impedimento algum. Então, ele é o mais importante. E isso deve ser reconhecido. Então, esse texto está no livro de Apocalipse de João, capítulo 19, versículo 16. Quando você lê nas Escrituras esse texto, você vai entender que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, ele tem essa importância. E essa importância vai durar para sempre. O reino dele nunca terá fim, em tempo algum. Então, agora eu vou ler aqui o sexto motivo. Por que o Senhor Jesus é o mais importante? Porque ele é o único verbo de Deus. Então, o Senhor Jesus é a única palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como está escrito nas Escrituras. Então, isso não deixa dúvida em ninguém. Não deixa dúvida da importância do Senhor Jesus em ninguém. Agora todas as pessoas vão estar conscientizados disso, vão ter essa certeza, essa convicção de que o mais importante é o Senhor Jesus. Então, esse texto está no Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Pegue as Escrituras e leia esse texto para você se inteirar da importância do Senhor Jesus como verbo de Deus, que estava no princípio com Deus. Então, esse texto vai falar a respeito do Senhor Jesus como verbo de Deus, para que você possa entender a importância dele por ser o verbo de Deus, o verbo da vida. Então, nós devemos entender isso,
porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso é um fato histórico. Então, quando as pessoas entenderem isso, elas com certeza vão reconhecer a importância do Senhor Jesus, sim. Agora, o sétimo motivo que eu vou ler aqui. Por que o Senhor Jesus é o mais importante? Porque ele é o único que pode dar água viva. Então, o Senhor Jesus é a própria água viva. Por isso, ele pode dar a beber essa água viva para as pessoas, para que elas não tenham mais sede. Então, ele é o mais importante por causa disso. Ninguém neste mundo pode dar água viva para ninguém. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Só ele está credenciado por Deus para fazer tal coisa. Não existe mais ninguém. Ele é incomparável nesse sentido de dar água da vida, de dar água viva para as pessoas. Então, muitas pessoas, quando creem nele, do interior dessas pessoas fluem rios de água viva, que é o Espírito. Então, as pessoas têm essa fonte de água viva a jorrar para a vida eterna em suas vidas. Porque foi o Senhor Jesus que fez isso. Por isso, ele é o mais importante. E isso é uma verdade que muitos podem testemunhar. E esse texto que eu vou ler aqui fala a respeito disso. Está no... Eu vou ler, não, eu vou falar aqui. O texto está no Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 10 ao 14. Então, leia nas Escrituras esse texto para você entender que o Senhor Jesus é o único que pode dar água viva. Leia no Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 10 ao 14. E agora o oitavo motivo aqui, porque o Senhor Jesus é o único que é o mais importante. Porque ele é o único que está acima de tudo. Então, o Senhor Jesus está acima de tudo e de todos. Essa é a verdade. Ele está nessa condição de estar acima de tudo e de todos. Então, todas as pessoas estão debaixo dessa autoridade, dessa autoridade que foi dada a ele no céu e na terra. Então, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o único que possui imortalidade. Então, ele ressuscitou porque Deus o ressuscitou dessa forma. Então, quando a humanidade entende isso, ela pode reconhecer de fato que o mais importante é o Senhor Jesus. Ele é o único que está acima de tudo e de todos. Ele está assentado com Deus no seu trono. Então, ele é aquele que está glorificado e ele é o único que a quem Deus conferiu essa autoridade. Então, de estar acima de tudo. Esse texto está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Quando você lê nas Escrituras esse texto, você vai entender por que o Senhor Jesus está acima de tudo e por isso ele se torna o mais importante. Então, esses são os últimos 8 motivos que eu li aqui para falar a respeito de que o Senhor Jesus é o mais importante e isso deve esclarecer as pessoas. Esses oito motivos vão esclarecer as pessoas disso. Então, quando as pessoas entenderem isso e tiverem essa certeza, essa convicção de que o Senhor Jesus é o mais importante, então tudo vai estar no seu devido lugar. Então, nós devemos entender isso hoje, como seres humanos. Nós devemos entender que o Senhor Jesus está acima de tudo, por isso ele é mais importante.
Toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Isso é um fato. Então, nós devemos entender esses fatos reais, que mostram claramente que o Senhor Jesus é o mais importante. Então, agora que tudo já foi falado aqui, eu espero que você leia nas Escrituras para você se inteirar mais a respeito disso. Porque no primeiro vídeo eu falei sobre 8 motivos. Agora eu falei sobre mais outros 8 motivos. Ou seja, são 16 motivos que mostram claramente que o Senhor Jesus é o mais importante. Mas eu poderia ler mais, existem muitos outros. Mas esses já são suficientes para conscientizar cada pessoa hoje de que o Senhor Jesus é o mais importante. Então, com essa conscientização, eu espero que as pessoas saibam disso e divulguem isso mais, para que o Senhor Jesus, que é o mais importante, continue sendo mais adorado e mais conhecido em toda a humanidade. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.